Vamos lá, pessoal. Muitos clientes, muitos inscritos me questionam sobre a redução de parcela. Se realmente fazer uma redução de parcela, se é bom, se é viável realmente, quais são as situações que podem acontecer fazendo uma redução de parcela, não é mesmo? Pois bem, pessoal, vamos lá. Se a gente pensar no lado financeiro da coisa, né? Se a gente for pensar friamente só na questão do valor que você vai pagar, claro que fazer uma redução de parcela é bom, não é verdade? Porque se hoje você paga R$500, o banco te ofertou pagar 400, com certeza é uma boa opção pensando financeiramente, ok, pessoal? Mas tem que ter um mas aí no meio, hein? Mas não podemos nos esquecer de que, fazendo redução de parcelas, o que vai reduzir? A taxa de juros. Para conseguir reduzir a sua parcela, a taxa de juros tem que ser menor, certo? O que acontece hoje na maioria dos casos, tá? Lembra que a gente sempre fala daquela situação, taxa de juros muito baixa? Pois bem, o que aconteceu, né? Nos últimos anos aí, o que aconteceu? Muitas ofertas, né, de redução de parcela, muitos clientes fizeram redução de parcela, fazendo ou um refinanciamento ou através da portabilidade, e com isso o que aconteceu? A taxa de juros ficou muito baixa, tá? É claro que no momento que a pessoa contratou, ela provavelmente não sabia, né, dessa situação, por exemplo, que vai atrapalhar futuramente ter uma taxa de juros muito baixa. Afinal de contas, os bancos estavam ofertando isso a todo momento, né? E hoje, o que acontece? Com essa taxa de juros muito baixa, você não consegue renovar o seu contrato. Então, se for pensar a longo prazo, então eu fiz uma redução de parcela. Tenho que ter em mente que provavelmente não vou conseguir renovar aquele contrato novamente. Por quê? Porque já foi colocado o meu contrato numa taxa de juros baixa, muito baixa, tá? Então, com isso, diante das taxas de juros que está sendo praticadas no mercado neste momento, fica inviável conseguir, no caso, uma nova renovação. Então, se você pretende renovar o seu contrato constantemente, nem sempre é viável fazer a redução de parcela, tá? Pensando, como eu falei, se a gente pensar financeiramente, sempre vai ser bom diminuir o valor que a gente paga, não é verdade? Mas se for pensar a longo prazo, no prazo do meu contrato, por exemplo, 84 meses, será que eu não vou precisar renovar novamente? Será que eu não vou precisar de dinheiro novamente? Então, pensando nessa situação, aí sim a redução de parcela ela não é tão bem-vinda assim, porque vai acontecer o que eu falei, vai ficar com uma taxa de juros muito baixa e com isso futuramente fica difícil conseguir a renovação de contrato. Entenderam, pessoal? A viabilidade de reduzir a parcela ou não? Então a gente sempre precisa pensar em todos os aspectos. Eu sei que é difícil muitas vezes no momento da necessidade, naquele exato momento que você está precisando do dinheiro, mas a gente precisa pensar também a longo prazo. Não podemos pensar só naquele imediato, porque depois a gente pode ter uma nova necessidade, acontecer alguma situação e você ter o seu contrato, teoricamente, que a gente chama de contrato morto, certo? Por que contrato morto? Porque aquele contrato a gente não consegue fazer mais nada, a não ser aguardar o término dele para que daí sim abra uma margem para aquele cliente, certo? Então, reduzir parcela, precisa pensar sempre muito bem, analisar todas as situações para que você tome a melhor decisão, tá certo? Ficou claro, pessoal, as minhas explicações?